Muito bem, então mais uma vez nós estamos aqui e eu agradeço a presença de vocês e nós vamos falar hoje de um tema que é o amor, o poder e a sabedoria. Então esse tema, ele é abrangente porque são atributos divinos que nós todos temos. Algumas pessoas manifestam mais o amor, outras pessoas manifestam mais o poder e outras pessoas manifestam mais a sabedoria. Mas todos nós temos esses três poderes, esses três atributos divinos, dependendo do tipo de personalidade que nós temos. Então, as pessoas da personalidade mais da razão têm mais a sabedoria como manifestação. Isso não quer dizer que ela não tenha os outros dois atributos. As pessoas mais da emoção geralmente manifestam mais o atributo do amor. E as pessoas da vontade geralmente manifestam mais o poder, certo? Então hoje nós vamos ver o amor, o poder e a sabedoria como atributos divinos e ao mesmo tempo como distorções. Então, na personalidade saudável, o amor, o poder e a sabedoria trabalham lado a lado, em perfeita harmonia, alternando-se de acordo com a necessidade específica de cada situação. Eles se complementam e se fortalecem mutuamente. O que quer dizer isso? Se nós tivéssemos uma personalidade saudável o dia inteiro, todo o tempo, que é quase impossível, nós estaríamos, na hora que precisasse manifestar o poder, estaríamos manifestando o poder. Na hora que estivéssemos necessitados de manifestar a sabedoria, teríamos esse atributo disponível. E na hora que tivéssemos que manifestar que é a outra? O amor, também estaríamos manifestando o amor. Porque um complementaria o outro. Então a gente estaria em perfeita harmonia todo o tempo manifestando esses três dons divinos que nós todos temos. Isto na personalidade saudável. Quando a gente está sintonizado com o nosso lado divino e saudável, a gente está, cada momento, manifestando uma coisa ou outra. E elas se complementam, se misturam e seria dessa forma. Não é sempre que acontece isso. Na personalidade distorcida, no momento que nós estamos de uma forma distorcida, o amor, o poder e a sabedoria, eles podem excluir-se uns aos outros. Um fica como contradição do outro. E assim eles criam conflitos. Isso acontece porque um desses atributos é escolhido inconscientemente para desempenhar o papel principal da solução da vida e dos problemas da vida. Então, o que acontece? Se a gente traduzir isso de outra forma, quer dizer assim, quando é para a gente usar a razão, a gente usa a emoção. Quando é para usar a emoção, a gente usa a razão. Por exemplo, numa reunião de trabalho, de empresa, por exemplo, que é para você usar o racional e ver o problema que está ali, que você precisa resolver, você vem com a sua emoção e fica, puxa, mas meu chefe não me deu atenção, nem reconheceu o meu trabalho. Quer dizer, você entra com a emoção quando não é o lugar da emoção ali. Ele não é seu pai, nem seu avô, nem seu tio, nem sua mãe. A gente faz essa confusão, não é verdade? E onde, por exemplo, às vezes você é para manifestar o amor, você manifesta a razão.
seu filho chega da escola, ou seu marido, ou sua mulher, que seria a hora do abraço e de receber, você fica, mas você viu isso para mim na esquina? Você comprou aquilo que eu pedi? Certo? Naquele momento, era o momento de você acolher aquela pessoa, aquele filho, aquela situação. E a gente faz isso. E quando a gente diz que a gente escolhe inconscientemente um desses 3 atributos para desempenhar o papel principal da nossa vida, quer dizer que, de acordo com a nossa infância, a gente volta nisso, de acordo com os nossos pais, com as ideias, com os valores, com a cultura, com a religião, com tudo aquilo que a gente nasce e que a gente tem quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, a gente vai se dando conta de que, se eu usar o poder, você pode ver, tem crianças que usam o poder, criança pequenininha, ela já descobre que ela já sabe o poder, ela já fala, ela já pede, ela já levanta a cabeça e tal. Não é? Então, a criança vai percebendo que, se ela usar o poder, ela vai sendo amada, respeitada e fazendo isso. Então, vai acontecendo durante a vida inteira que essa criança possivelmente vai ficar com o poder. Que é, se fosse de um lado, se a gente olhar do lado do atributo divino, é maravilhoso. Só que em algumas situações ele não precisa ser usado. Precisa ser o amor. Precisa ser a vontade, precisa ser a sabedoria que é para aparecer naquela hora. E aí a criança fala, todas as situações da minha vida, eu vou pegar o poder, que é bem fácil, depois eu vou pegar os outros também. Por exemplo, a criança fala assim, entre aspas, porque é tudo inconscientemente, está escrito ali grifado, grande, letra maiúscula, porque é claro que o processo não é consciente. A nossa criança não faz isso de uma forma consciente. Ela vai percebendo assim, se não dão conta de mim, eu vou ter que me dar conta. Então, vou lá, com o poder. Se eu percebo que ninguém faz, sou eu que vou fazer. Vai lá com o poder. Não é isso que a gente muitas vezes acontece? Então, quando isto acaba sendo, por exemplo, o poder, o principal papel na solução de todos os problemas da vida. E muitas vezes, essa pessoa que levou esse poder, ela tem um lado positivo, porque ela desempenha uma profissão, um ganho, ela geralmente vai para a liderança, são pessoas realizadoras e tudo isso. Mas também tem um preço muito grande, porque se for sempre, e se for o papel principal da vida em todas as situações, essa pessoa não se permite trazer a sua fragilidade. Que a gente vai ver aqui a distorção, por exemplo, do poder, que é a agressividade, a rebeldia, não é? A pessoa não se permite num momento de fragilidade. E como a criança desenvolveu essa possibilidade, os outros nem mais acreditam que ela precisa de ajuda, né? Tem muita gente aí que fez assim com a cabeça, né? É aquela coisa que todo mundo fala, pede para fulano, ou nem fala, porque já sabe que vai pedir para aquela pessoa, né? Que ela vai fazer, ela vai resolver o problema. Nem pede para a outra, porque a outra tem outro tipo de atributo divino. Então fica o papel principal. Percebe a diferença entre usar o poder numa situação, a sabedoria numa outra situação, o amor numa outra situação, que seria o ideal da vida, né? Do que ficar o poder, eu uso o poder para todas as situações da minha vida durante toda a vida. Ou eu uso o amor em todas as situações quando é necessário usar o poder. Ou eu uso a sabedoria em todas as situações onde eu deveria usar o poder ou o amor, não é? Então, o que acontece? A distorção do amor é a submissão. Quando fica só amor em todas as situações, eu vou agir com amor. Chega uma hora que eu estou na submissão. Não é verdade isso? Então, a qualidade, o atributo divino é o amor. A distorção do amor
é a submissão. Você usa o amor em todas as situações da sua vida. Então eu uso, a pessoa me pede, eu submeto, a pessoa fala que não consigo dizer não, a gente vai ver isso bem detalhado, não se preocupe. Mas é a submissão, eu só faço o que o outro me pede. E chega uma hora que eu estou com uma raiva terrível de mim mesma por ter feito isso. Não é? Quando a gente fica na submissão, que você não fica no amor genuíno. A distorção do poder é a agressividade, né? A distorção do poder. O poder real, o poder de realizar, o poder de decidir, o poder de fazer, o poder de estudar, o poder real é maravilhoso, é um atributo divino. Mas quando isto eu só uso o poder, chega uma hora que a gente vai para a agressividade, não é? Pode ver que quando a pessoa usa isso de uma forma exagerada, distorcida, ela é agressiva. E aí a gente nem sabe por que a gente ficou separado do outro muitas vezes, porque foi agressivo, ou no tom, da postura de alguma forma. E a distorção da sabedoria é a ausência. Não é a ausência física. A gente não está falando assim, a pessoa se ausenta, estou indo embora, tchau. Né? Mas é a ausência de sentimentos, é a ausência, é a indiferença. Né? A distorção da sabedoria é a indiferença. É aquela pessoa que a gente fala assim, está sempre voando. E a gente pensa que isso é zen. Não, isto não é zen. Porque as pessoas falam, fulana voa, ela é zen. Não, a pessoa que é zen mesmo, ela é atenciosa, ela é concentrada, ela está presente, mesmo no silêncio. Mas a pessoa ausente é aquela que está sempre no mundo da lua. Você está falando com ela, ela não percebe, ela usa isso a vida inteira, ela fica ausente dos sentimentos, porque ela é sábia, ela usa a sabedoria como atributo divino, mas ela aprendeu na sua infância, a gente volta, que como eu falei do poder, ela aprendeu na infância de que não adianta fazer nada. Então ela se ausenta internamente. Não adianta. Eu falo, ninguém me ouve. Eu faço e ninguém percebe. Eu estudo e ninguém valoriza. Ou eu faço alguma coisa boa e ninguém viu. Então ela se ausenta, ela fica na ausência, ela fica só com ela. Né? Em níveis mais profundos, isso vem crianças que ficam muito isoladas, né? Muito depressivas e muito isoladas. Então, nestas distorções, é claro que apresentam-se muitas variações, né? Embora uma delas seja predominante, não é? Então, muitas variações. Com algumas pessoas somos submissos, com outras pessoas podemos ser agressivos, com outras pessoas podemos nos ausentar. Mas, se na nossa infância nós tivemos um tipo de... porque a criança capta dos pais, a gente ficou com uma predominante. Pode ver, uma é a mais forte, uma pessoa é a mais submissa. Pode ver que as pessoas podem usar isso de uma forma muito manipuladora, se elas perceberem isso, se quiserem usar o poder distorcido. Porque fala assim, vou pedir tudo para ela. Não é? Tive uma cliente que falava assim, tudo na empresa pedem para mim. Mas por que será que pedem só para ela? Não é? Porque ela já tem a característica da submissão. Por que só para ela? Tudo que era problemas e chatice era para ela. Porque todo mundo já sabia que pedir para ela fazia. E depois ela ficava com uma raiva, tentando matar o chefe e a repartição inteira. Né? Mas pediam só para ela, porque sabiam que ela ia fazer, mesmo na raiva. Então, de acordo com a força, com a intensidade, a distribuição dessas soluções é que se manifesta a tirania da nossa autoimagem idealizada. Então, conforme nós determinamos na nossa vida que solucionamos a vida da nossa criança, porque o que nós fizemos foi uma solução para resolver o problema da nossa criança.
E ela foi brilhante. Só que nós esquecemos que não era para levar para a vida inteira durante 60, 70 anos. Era para resolver a solução dali, porque a criança não poderia lidar de outra forma com as circunstâncias que ela tinha naquele momento. Então, de acordo com essa solução que adotamos, é que nós vamos ver como a nossa autoimagem idealizada é tirana. Então, a gente tem que ser forte, 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 forte. Né? Tem que ser, né? Porque na autoimagem idealizada, nós estamos no tem que. Tenho que ser forte. Estou morrendo, morreu alguém, eu não posso chorar, tenho que ser forte. Estou doente, tenho que ser forte. Né? Ou tenho que me submeter todo o tempo. É a mesma coisa. Então, é uma tirania que nós nos impomos na nossa autoimagem idealizada. Né? Tenho que ser indiferente. Está tudo bem. Né? Está tudo ótimo. Perfeito. Morreu não sei quem. A vida é assim mesmo. Né? Essa é a nossa defesa do tá tudo bem, da ausência, né? Da sabedoria. Então, no amor-submissão, agora eu vou detalhar um pouco o amor-submissão, depois o poder-agressividade e depois a sabedoria com a ausência. Então, tem bastante do amor-submissão. Sabe por quê? Porque tem tanta gente submissa e que pensa que tem um amor fantástico, mas tem uma submissão fantástica, né? E principalmente em termos de Brasil, nós somos muito submissos, né? Em termos de uma imagem de massa do povo, né? Quando eu fiz a formação com os americanos, eles ficaram assustados, como a gente dizia, tudo bem, tudo bem. Vamos mudar o horário, tudo bem. A gente vai ter 2 horas de almoço, tudo bem. Mas a gente vai ter isso, tudo bem. Então, escuta, onde que tá? Tá tudo bem mesmo? E às vezes não estava tudo bem. Mas a gente tinha essa imagem, né? Porque fica uma imagem. Como também na rebeldia também a gente não está, também está na distorção, certo? Então, amor, submissão, né? Espera-se que o amor resolva todos os problemas, não é? Se ao menos eu fosse amado, tudo estaria bem, não é? Essa é o que a imagem que a gente tem nessa questão. Eu devo ser amado para que eu possa acreditar no meu próprio valor. Então poderei retribuir o amor. É essa fala interna que a nossa criança criou. Se eu fosse amado, tudo estaria resolvido. Então eu cedo para ser amado. Né? É assim que é o mecanismo que ela fez. E a gente fala, tá bom, se for, muitas vezes a gente faz isso hoje também, não é? Se eu fosse amado pelo meu marido, se eu fosse amado pelo meu amigo, se eu fosse amado pelo meu filho, tudo estaria bem, tudo estaria resolvido. Então a gente se submete. Tá bom, ele quer vir à meia-noite, não quer vir às 10? Tá bom. Né? Ele quer sair mais cedo? Tá bom. Ele quer vir só no dia que ele pode? Tá bom. Não é? Então é a submissão. A pessoa não cultiva a faculdade de se sustentar sobre os próprios pés. Fica na mão do outro, não é? Usa toda a sua força psíquica para forçar as pessoas suprir as suas necessidades. É muito interessante porque as pessoas pensam que ao fazer tudo para os outros, ela está sendo muito altruísta, maravilhosa. E na verdade, ela está inconscientemente, claro, se você olhar no consciente é isso. Eu sou uma pessoa muito boa, estou fazendo tudo para todo mundo, para os meus filhos, para a minha família, para a sociedade, todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Pode me chamar de manhã, de tarde, de noite para fazer tudo, né? É essa a força da submissão. Na verdade, é uma forma de forçar o outro a gostar de mim. Porque é a única forma que eu acredito que eu possa ser amada.
não é? E a gente não está falando de que ser altruísta, ser bondoso, que às vezes a pessoa precisa e que a gente vai, que é necessário, tudo isso está incluído. Mas esse é o atributo divino do amor, não da submissão. Fica clara a diferença. Então, no amor-submissão, a fim de receber amor, torna-se mais vulnerável e mais fraco do que realmente é. Obedece exigências reais ou imaginárias das outras pessoas. Se humilha e se submete a ponto de vender a sua alma para receber aprovação, simpatia, ajuda e amor, né? Então, é a pessoa que não quer fazer uma coisa, mas acaba fazendo. Ela vende a alma, ela se sente mal dentro dela, mas ela acaba fazendo, né? Quantas vezes nós nos sentimos fazendo isso, não é? Porque a gente acredita que fazendo isso, nós seremos amados. É essa o que está por baixo, né? Se eu faço isso, ele me ama. Se eu fizer aquilo, ele me ama. E, na verdade, o amor é um sentimento que as pessoas, às vezes, têm pela gente e, às vezes, não têm pela gente. Elas não são obrigadas a nos amar. Então, no amor-submissão, a gente vende a alma. Vocês podem olhar para a vida de vocês e para a vida de algumas pessoas que vocês percebem que se submeteram ou que se submetem a um marido, a uma mulher, ou a um trabalho, a um chefe ou a um amigo. A pessoa tem uma programação. Às vezes são coisas muito simples. A pessoa nem se programa esperando que o outro peça alguma coisa. Por exemplo, num passeio. Ou se ela tem uma programação e o outro chega e fala assim, nós vamos para lá? Tá bom, então desmarca com a outra pessoa. São pequenas coisas que a gente vai percebendo onde a gente se submete, não é? Inconscientemente, acredita que ao afirmar os seus desejos e necessidades, perderá o valor de ser cuidado como se fosse uma criança, né? Então, a pessoa acredita que ela não pode afirmar os seus desejos e suas necessidades, como se ela fosse ainda uma criança que não pode dizer as suas necessidades. Porque a nossa criança, muitas vezes, se submeteu porque não podia dizer eu não quero comer, que a mãe forçava. Não é verdade? Aí comia. Ou não quero pôr uma roupa, quero pôr outra. Mas a mãe, como uma criança, a nossa criança se submeteu. Não tinha muita alternativa, em alguns casos. Estou trazendo exemplos que podem ter acontecido ou não para vocês, né? Mas muitas vezes acontece isso. Então, nosso adulto ainda crê inconscientemente que não pode afirmar os seus desejos. Porque se ela me pede, você pode me ajudar nisso? Eu posso dizer a ela, eu não posso te ajudar aqui agora. E afirmar a minha necessidade real, eu estou cansada. Ou eu preciso dormir. Ou eu não estou com vontade agora, eu posso te ajudar amanhã cedo. Certo? O meu desejo e a minha necessidade precisa ser respeitado por mim. Não é? A não ser que fosse uma emergência. A não ser que ela tivesse uma emergência. Aí eu vou ver a possibilidade, se eu não puder, vou ver alguém que possa ajudá-la. Mas, inconscientemente, a nossa parte criança acredita que não pode manifestar a sua necessidade. Quantos de vocês já fez isso na vida? Não é? A pessoa pede, você não pode fazer aquilo naquela hora. E não é uma coisa que você é contra a pessoa. Não é que você não gosta da pessoa. Você gosta, você quer fazer para a pessoa. Mas você tem uma necessidade sua que é premente. É mais urgente do que aquilo que a pessoa está te pedindo. Não é? Mas muitas vezes a gente deixa a nossa real necessidade e se submete. Não é verdade isso? Então olha para vai olhando assim, com quem, enquanto eu vou falando, vai percebendo o que acontece dentro de você. Se você julga, se você se julga,
Se você fala isso é verdade com a minha mãe, com meu pai, com a minha tia, com a minha filha, com meu marido, com a minha mulher, porque esse é o trabalho, da gente ficar ao mesmo tempo que ouve, ficar olhando para dentro da gente e vendo se isto é verdade para nós. Pode não ser para você, porque você pode ter outro atributo, e isso não ser a característica principal da sua vida. Mas você pode olhar para isso em alguns momentos que você não queria fazer, ou não podia fazer, ou estava com outra necessidade real e você fez, não é? Isso a gente pode ver no trabalho. Às vezes você tem o seu horário de almoço, é uma necessidade real sua almoçar, você está com fome. E aí seu chefe fala, preciso disso daqui 5 minutos. E nem é importante. Se você perguntar para ele, é importante, eu posso deixar para daqui meia hora, vou almoçar agora, não é? Ele pode dizer sim ou não, não é? Ou se você tem em casa uma pessoa, às vezes tem coisas que não são urgentes, podem ser feitas num outro horário. Você não precisa se submeter e sempre dizer sim, né? Ou fazer uma comida que a pessoa pediu, coisas... E a gente olha isso na miudagem, não pensa que são coisas grandes, são nas pequenas coisas do dia a dia que nós percebemos onde nós estamos nessa distorção do amor. Então, desonestamente, nós proclamamos uma submissão que não é genuína, né? Convence-se de que a submissão é um sinal de divindade, é uma santidade e é um altruísmo, não é? Nós não estamos, deixa eu deixar bem claro, porque quando a gente fala dessas coisas, as pessoas falam, então a gente vai virar egoísta, né? Não é para fazer mais nada para ninguém. Não é disso que eu estou falando, tá certo? Tá claro? Tem momentos que a gente pode deixar a nossa real necessidade parada num canto para atender. Ela está aqui com o bebê. Se o bebê precisa, ela precisa atender, porque o bebê não pode se cuidar sozinho, certo? Ela não pode falar, não, eu vou ficar aqui assistindo a palestra e ele que fique aí com fome, ou chore, ou tem algum problema. Não dá para fazer isso com a criança. Mas, se fosse um adulto que quisesse falar para ela, vamos comer um lanche agora, ela poderia, se quisesse, dizer para a pessoa, olha, eu vou comer daqui meia hora, que acaba a palestra, se ela quisesse. Não é? Então, olhar aqui para a gente, não é a imagem que está por trás da submissão, é essa imagem que se passou através da cultura, através da religião, muitas vezes, através da família, de que ela é uma santa. E a gente não quer abrir mão dessa imagem, dessa autoimagem idealizada. Ela é altruísta, ela faz tudo para todo mundo. Ela cuida da família inteira, né? Ela faz tudo para todos, né? Abrir mão dessa imagem que nós criamos é um grande desafio. Eu tenho bastante do amor e submissão, viu, gente? Quando se sacrifica para ter um protetor forte e amoroso, se orgulha de sua capacidade de sacrifício altruísta, né? Orgulha-se de sua modéstia, em nunca reivindicar reconhecimento, realização e força. É tudo mentira, né, gente? Porque vamos falar a verdade? Quem de nós não gosta de ser reconhecido, de ser... não tem problema nenhum, não precisa, não tem problema. Fiz um relatório maravilhoso, entreguei no dia certo. Não preciso, imagine se eu preciso disso. Claro que a gente gosta, que a gente gostaria que a pessoa falasse, foi um bom relatório, não é? É uma falsa modéstia essa. Né? Ela fica nessa, mostra a sua força, mostra a sua real força, o seu desejo, a sua necessidade de reconhecimento, de realização, de potencial, não é? E se orgulha do seu sacrifício altruísta, né? Nossa, mas ela saiu de madrugada, foi levar não sei quem, não sei aonde, depois foi para o trabalho, depois fez isso, depois fez mais aquilo, é uma santa, né? É um sacrifício, é um alto sacrifício, se orgulha disso, não é? Todo mundo já sabe, bem pensou em alguém ou em você quando vê isso, não é? Por baixo disso,
tem uma autoimagem idealizada, né? E abrir mão dessa autoimagem idealizada é um grande desafio. Ainda amor, submissão. Espera forçar o outro a sentir ser amoroso e protetor com relação a ele. Eu vejo isso muito no consultório, porque a pessoa fala assim, não, eu fiz por amor. Muitas vezes, né? Depois fica cobrando, né? Então se submeteu, não fez por amor. Porque fica assim, quer ter um protetor, uma pessoa que fica com relação a ele como um protetor. Né? Uma pessoa que fala, nossa, porque o reconhecimento e a valorização é uma coisa. Tem que falar toda hora, mas você é maravilhosa. Ai, mas você foi muito boa. Ai, você, como um pai que fica todo o tempo falando para um filho que ele fez um bom trabalho. O nosso adulto sabe se você fez, se você não fez. O reconhecimento vem para o adulto, vem como uma forma boa para a gente, mas não como uma coisa que a gente depende. Porque a criança depende. A nossa parte adulta é gostoso, mas não depende. Sabe se fez e se tem valor ou não. Então, olhar para isso, a gente acaba forçando que o outro tenha o mesmo tipo de trabalho com a gente. Ah, se eu levei ela no trabalho, ela tem que me levar também. Se eu fiz o bolo que ela queria, ela também tem que fazer um bolo para mim. Se eu emprestei um dinheiro para ela, ela tem que me emprestar também. Então, é uma forçação de barra na submissão. Como que a pessoa não fez isso comigo? Que eu fui bobo para ela durante 30 anos. Já não viram essa frase? Nossa, ela foi uma santa. Ou ele foi um santo durante 30 anos. Como que ele fez isso para ela, isso agora? Ou como que ela fez isso para ele? Né? Essa frase é muito comum. Ela não foi uma santa, ela foi uma submissa. E ele também foi um submisso. No amor-submissão, pode descobrir uma relação de indiferença e desprezo para todos que tentam se impor sobre ele. A pessoa que está nessa distorção da submissão, ela tem uma indiferença e o desprezo para quem quer se impor. Né? Porque ela está tão acostumada a se submeter que a outra pessoa tem que estar sempre no mando e ela se submetendo. Ela não consegue se colocar, não é? E ela fica nesse lugar. Sempre que tem um submisso, tem um algoz. E sempre que tem um algoz, tem um submisso. Não existe isso sem. Então, se você se sente mais na submissão, é porque você permite que a outra pessoa faça isso com você. Não é? Ou porque quer ser amado, quer ser reconhecido como uma criança que precisa de proteção. No amor-submissão, a gente pode invejar aquilo que despreza. Então, a gente inveja aquilo que a gente despreza. Né? A gente vê isso quando a gente fala assim, mas fulana disse não, como é que e a gente fala, a gente despreza, fala, fulana disse não para não sei quem, ela não é uma boa profissional. Na verdade, você está com muita inveja, porque ela disse, eu não vou ficar até depois das 6. E você não consegue dizer isso. Por exemplo, né? Ou ela fala, não, eu preciso tomar café agora, porque eu estou ou eu preciso ir ao banheiro, e você não consegue. Então, tem uma inveja. Então, como a gente muitas vezes, não tem consciência da nossa inveja, porque é muito difícil ter consciência da nossa inveja, a gente fica olhando para isso com desprezo e despreza a pessoa. Nossa, mas na verdade, tem uma qualidade nela que eu não tenho em mim ainda manifesta, não é? E também pode se sentir superior no seu desenvolvimento espiritual e padrões éticos. Então, pode ter um orgulho por trás disso, né? De se sentir, eu sou superior, espiritualmente desenvolvida, porque eu faço tudo para todos, todo o tempo, todos os dias, todas as horas, para todas as pessoas, pode contar comigo em qualquer hora, em qualquer lugar, para fazer qualquer coisa.
não é? Então eu sou mais desenvolvida do que ela, que só faz de vez em quando, não é? Então esse pode ter um orgulho, né? A pessoa não se dá conta, e se a gente falar, não, eu não tenho esse orgulho, você não fica aqui no orgulho, mas você lá no fundo, você despreza essa pessoa. Fala, ela não consegue, só eu consigo fazer isto, não é? Tem um orgulho de se achar, né? E também de ter padrões éticos diferentes do dela. Ela não percebe que os outros estão precisando todo o tempo. Só eu percebo, por isso que eu faço, não é? Então, olhar para esse lado do nosso orgulho. Não é errado nem certo, só olhar para isso e saber onde nós estamos em cada situação. No amor e submissão, a gente tem orgulho do seu martírio autossacrificante, né? Orgulho do martírio autossacrificante. É uma loucura, né? Mas é verdade, não é? A gente se orgulha de que o martírio, né? A gente é um mártir. Né? E isso é interessante porque quando eu era pequena, o único acesso que eu tinha na leitura eram os livros dos santos. Acho que eu já comentei isso em alguma palestra. Porque a biblioteca, que eu não tinha dinheiro para comprar livros na época, e a biblioteca que eu tinha acesso era a biblioteca da Igreja Católica. Então, na Igreja Católica, é óbvio que tem a vida de todos os santos, né? E eu acho que eu peguei gosto pelas biografias ali. Tinha um lado que foi bom, porque eu li tudo, né? E foi bom, mas tinha uma coisa que eu via, todos os santos se autossacrificavam, né? Estou lembrando por causa desse martírio autossacrificante. Um morria na fogueira, outro fazia jejum, outro morria em prol de não sei o quê. E eu falava, nossa, tem muita coisa para eu fazer ainda. E era como se eu nunca alcançasse. E um dia eu cheguei para minha mãe e falei para ela assim, eu quero morrer logo. Aí ela disse para mim, porque você se assustou com a pergunta naquele dia. Mas se tem tanto sacrifício, então quero morrer logo. Porque se tem que passar por tudo isso, é melhor morrer mais cedo. Porque eu ia esperar para morrer na fogueira, né? Ou eu ia esperar jejuar 50 anos, e assim por diante, né? E ela falou, você já leu todos os livros, não precisa ler mais, tá tudo certo, né? Mas percebe como a gente é influenciado, percebe? Quero trazer esse exemplo, porque ao mesmo tempo que eu gostava muito de ler, sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de ler e não tinha acesso a mais nada a não ser aquilo, pode trazer um padrão totalmente distorcido, né? E era assim, se levantasse cedo para ir na igreja, era uma maravilha, não é? Quem não passou por isso? Estou vendo muitas cabeças balançarem, né? Ou fazer jejum não sei das quantas, tudo que era autossacrificante, martírio, quanto maior o martírio, né? Mais a gente era santa, né? Mais santo a gente era. Então é muito valorizado, não é verdade? É muito valorizado. Não o amor genuíno, o amor real, mas essa distorção do amor. Então, obedece para que as outras pessoas obedeçam. Submete-se a fim de dominar. Essa dominação pode se manifestar de uma maneira muito suave, fraca e vulnerável. Então, muitas vezes, as pessoas se submetem para dominar, não é? Isso a gente vê muito das mães, né? Isso é um padrão bem feminino e bem materno, né? Se submete para dominar. Então, por exemplo, faz o doce que o filho gosta, né? Marca, e cada filho tem um gosto, então faz um de cada um, né? Então ela está se submetendo ao gosto do filho, mas na verdade ela está submetendo para que todos vão almoçar na sua casa, né? Claro, e aí não aparece, ninguém sabe, ninguém viu, né? E se perguntar para ela, falar, mas gente, eu não faço isso. É que ela gosta de pudim de leite condensado, ela é de brigadeiro, ela é de torta de maçã, só por isso eu fiz, né? Mas é claro, ao invés de pagar restaurante, elas foram comer na casa da mãe, que é muito mais fácil, né? Então é uma submissão de uma forma dominante, né? E é subjacente. Estou trazendo exemplos assim, porque são nesses que a gente se encontra. Ainda vem amor e submissão. A pessoa se afasta do seu eu real
E o que é o eu real? É a sua real necessidade, é o seu desejo, é o seu altruísmo, é o seu amor. O seu eu real é aquilo que nós somos hoje, agora, hoje, no dia de hoje. Eu tenho necessidade de fazer algumas coisas, então eu ajudo dentro das minhas possibilidades. Eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, eu sou Lourdes Gaspar. Né? Eu não sou, também não sei se ela fazia tudo, né? Mas vamos supor que ela fizesse. Então, a gente não olha, o eu real é aquilo que nós somos, não aquilo que nós gostaríamos de ser. É aquilo que nós somos no dia de hoje. Então, a pessoa se afasta desse eu real, despreza-se e desqualifica a si mesmo. Isso que é ruim. Porque a gente acaba falando, eu sou uma pessoa que não sou boa, não sou altruísta, não sou tão... Porque a gente acredita que precisa ser, né? Que precisa ser desta forma. Então, afasta-se do que é divino em você. Afasta-se daquilo que você realmente pode fazer no dia de hoje, mesmo que imperfeito e pequeno. A autoimagem idealizada do amor-submissão diz assim: você deve estar sempre por baixo, nunca autoafirmar-se, sempre abrir mão, nunca descobrir falha nos outros, amar todo mundo, nunca reconhecer seus próprios valores e realização. Só de ler eu fico cansada, né? Imagine se é possível a gente sustentar esse padrão durante toda a nossa vida. Não é? E é isso que a nossa autoimagem idealizada do amor distorcido diz para nós. Você deve fazer isso daí, senão você não é uma boa pessoa. É impossível da gente fazer isso, não é verdade? Impossível. Sente-se envergonhado do ressentimento e qualidades de dominação que se esconde por trás. Então, a gente, no fundo, lá no nosso inconsciente, a gente se sente com vergonha, porque a gente tem esse sentimento de dominação que está por baixo, que caminha por baixo. A pessoa que se submete, muitas vezes, ela está, de uma forma, tirando o seu próprio poder. Não manifestando o seu próprio poder. Então ela se sente envergonhado desse ressentimento e dessa dominação que ela poderia ter. Dominação no sentido de domínio, no sentido de ser dono da sua vida, no sentido de se poder fazer aquilo que ela quer fazer. Não é? Então tem esse lado da submissão. Orgulha-se de suas falhas, confirmando assim a sua vulnerabilidade e, consequentemente, forçando os outros a amá-lo e protegê-lo. Né? Então, orgulha-se de suas falhas. Tem pessoas, não sei se a pessoa que é muito submissa, ela fala, mas eu sou uma porcaria mesmo, não tem jeito. Olha, não tem jeito, olha, eu já trabalhei muito isso, mas não vai dar certo, sabe? Eu sou mesmo assim, muito ruim, olha, meu pai era assim, mas eu sou muito ruim. Então, orgulha-se de suas falhas. No fundo, ela acredita que ela só pode se submeter mesmo, né? Porque tem muitas falhas, né? Muitas falhas. Então, ela se orgulha de que ela não tem. Tem uma pessoa que quando a gente se encontrava, ela só falava as falhas dela. Aí um dia eu falei para ela, mas você percebe que você fala as falhas para que a gente possa falar as suas qualidades? Ela fazia um jogo para que a gente falasse as qualidades, porque ela não sabia das qualidades. Percebe a loucura? Não é? A dor que isso significa? Ah, eu sou ruim mesmo, se você fui uma péssima mãe, meus filhos estão... Só trazia essa parte, porque era a única forma que ela via de poder trazer, de poder estar, que a outra pessoa falasse para ela. Orgulha-se de amar todas as pessoas e de considerar todos os seres humanos como bons. Pois ele precisa disto para manter a sua atitude submissa. Em realidade, ele só se importa que as pessoas o amem
apreciem, aprovem e protejam. Certo? Então, de alguma forma, aí tem um orgulho de que fala assim, todas as pessoas são boas, todas as pessoas são boas. Sim, a maioria das pessoas são boas, mas as pessoas não são boas 24 horas por dia, durante 60 anos, todos os dias e todas as noites, em todos os minutos, não é? Então, orgulha-se de dizer isso, né? Porque isso mantém a atitude de submissão, né? Se as pessoas são boas, eu preciso me submeter a elas. Não é esse o raciocínio que a nossa criança faz. E, na verdade, a gente espera que as pessoas apreciem a gente, é uma troca, né? Que a nossa parte infantil e imatura faz. Percebe que essa energia da submissão é uma energia pesada? Percebe? Como ela é pesada, né? E percebe quando uma pessoa se submete a você, também é pesado? Né? Não quando você pede e a pessoa pode fazer, mas quando é uma submissão sempre. A gente, no fundo, a gente não admira uma pessoa submissa. Né? Você fala, amém, amém. Vamos para lá, vamos para cá, vamos. Vamos comer isso, vamos comer aquilo, vamos. Vamos fazer isso, vamos. Não vamos viajar, vamos. Não vamos viajar, então não vamos. Então, não é? É muito pesado. Uma pessoa submissa é muito pesada, né? E a energia, vocês viram com a energia assim, vai pro chão, né? Essa energia. E a gente fica falando sozinha. Então, é bom para a gente olhar isso, porque nessa energia a gente precisa trabalhar muito, nessa submissão. E é um padrão, muitas vezes, feminino, que eu vejo, principalmente no consultório, que as mulheres se submetem muitas vezes, mas no fundo elas são as mandonas e as controladoras. É verdade o que eu estou falando. Só que é de uma maneira tão sutil, tão arrumadinha, que os homens nem percebem. Por isso que ótimo que tem vários homens aqui, que vão ficar mais antenados com as mulheres, né? Então, no poder agressividade, tá, a solução que algumas das nossas crianças usou como padrão principal pode ter sido o amor, até agora foi o amor-submissão. Agora nós vamos olhar como algumas das nossas crianças teve esse padrão e como nós possivelmente temos esse padrão. A pessoa pensa que ter poder e independência dos outros resolverá todos os seus problemas. É essa a solução na criança. Se eu tiver independência e poder, eu vou resolver todos os meus problemas. Eu sou autossuficiente e resolvo tudo e não preciso de ninguém. Não é? Quantos de nós não fez isso na vida? Né? Se eu não depender do meu pai, eu vou ter poder e eu vou resolver a minha vida. Vou ser independente. Se eu não depender da minha família, a mesma coisa. Se eu não depender do dinheiro deles, a mesma coisa. E no fundo, a gente sabe que isso é uma distorção, porque muitas vezes nós precisamos das outras pessoas. Claro. E nós sempre temos uma interdependência, seja com as pessoas, com as situações, com tudo, não é? A criança em crescimento acreditava que a única maneira de estar a salvo era tornando-se tão forte e invulnerável, tão independente e sem emoções, que nada e ninguém poderiam atingi-la, não é? Então, no poder, foi isso que a criança em crescimento fez. Ela falou, se eu for independente, se eu for forte, se eu resolver todos os meus problemas, se eu for para lá, eu vou resolver tudo isso e eu não vou precisar, ninguém vai me atingir. Não é isso que a gente faz, né, no poder? Eu posso ter dinheiro. Quantas vezes a gente escutou essa frase? Eu posso ter dinheiro, ou eu posso porque eu trabalho, ou eu posso porque eu
banco a minha casa, ou eu posso, não que isso seja ruim, no verdadeiro sentido, mas se isso é um padrão, se você está doente e você fala, eu posso, você está numa distorção, percebe? Porque na doença você precisa de uma outra pessoa, você precisa do médico, você precisa dos remédios, você precisa de carinho, você precisa de sustentação energética de outras pessoas. Nós estamos falando, a criança fez isso e levou isso para todas as situações. Mesmo quando precisa, não pede. E quando pede, como já desenvolveu isso, ninguém a pode. Né? A gente fala, ela é forte, ela aguenta. Ou ele é forte, ele aguenta. Então, deixa para ele. Fica envergonhado quando as emoções vêm à tona e as considera como fraqueza, né? Então, quando a pessoa chora, pede desculpas. Né? Geralmente, o tipo poder na distorção, chora, pede desculpas. Ou quase nunca chora. Né? Fica durão lá. Está quase desmaiando, mas aguenta. Né? Quem já viu isso pode perceber. A pessoa está morrendo, mas aguenta. Você pergunta para ela, você precisa de ajuda? Não. Né? Quer que eu ajude? Não. Hoje eu estava com uma senhora, bem idosa, não sei quantos anos. Ela estava com uma coisa numa mão, com a outra coisa numa mão. Tinha que descer uma escada e eu perguntei, precisa de ajuda? Não. Quase desmaiando na escada. Né? Quer dizer, tem um lado que a pessoa acredita que pode, mas a pessoa não está podendo, né? Quer dizer, a pessoa não percebe que não é que é porque a pessoa é idosa, ela está com duas coisas na mão, tem uma escada. E naquele momento, não é que ela precise de ajuda sempre, todas as horas, em todos os momentos, então, mas naquele momento eu achei que ela precisasse de ajuda, porque ela não caiu por milagre. Mas, quer dizer, ela de alguma forma, naquele... Como? Eu tenho poder. Eu tenho poder, né? Eu tenho poder. Então, a pessoa não se dá conta, ela tem vergonha, que considera fraqueza, né? Sentir as emoções, chorar, pedir ajuda. Eu sou fraco, né? Aí tá clarinho. Nunca deve falhar em nada, né? Sempre tem que ser melhor que o outro. Né? Tá clarinho a letra, mas sempre tem que ser melhor que o outro, sempre tem que ser forte, sempre tem que resolver, só ele pode resolver. É aquela pessoa que fala assim, não adianta pedir. Né? Vou pedir, não adianta pedir, vou fazer e pronto. Não é verdade? Se eu pedir, não vai fazer direito, então eu vou fazer do meu jeito. Então, geralmente, nunca deve falhar em nada. E quando falha em alguma coisa, fica terrivelmente mortificada. Ela está dizendo Compete. A pessoa do poder e da agressividade compete com o outro o tempo todo. Né? É uma competição, uma rivalidade. Na distorção, claro, né? Nós estamos falando na distorção. Cultiva uma rudeza, uma agressividade, um tom rude. Às vezes a pessoa até é delicada, é bondosa, mas naquela hora ela está na rudeza, na rispidez. Né? Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu não falei nada para outra pessoa, mas o tom foi cortante, como uma faca. Né? Então essa energia passou para outra pessoa. Sofre com seu isolamento. Né? Sofre com isolamento, porque está sempre na agressividade, então geralmente sofre com seu isolamento. E não deve amar ninguém. Né? A premissa de uma pessoa que usa a distorção do poder é eu não devo amar ninguém. Porque eu não posso sentir emoção, não posso sentir fraqueza, então é melhor não amar ninguém. E eu cuido de mim sozinha, também não preciso de ninguém, né? Porque se eu sou autossuficiente todos os dias, todas as horas, e cuido de mim sempre, para que eu vou ter outra pessoa? Ou outras pessoas? Não é? Sua autoimagem idealizada dita padrões que não precisa de ninguém, que é inteiramente autossuficiente, que não necessita de amor, amizade ou ajuda. E usa a racionalização, né? Então fica nisso, não preciso de ninguém, não preciso de ajuda, não preciso de amizade, não preciso da minha família também, eu posso viver muito bem sozinha.
Não preciso. Se quiser ligar para mim, liga, mas eu não preciso que ligue, né? Então, no fundo, tem uma dor muito grande, né, desse isolamento. O mundo e as pessoas são más. Como o da sabedoria disse, todo mundo é bom, o do poder diz assim, todo mundo é mau a princípio. Então, eu tenho que me defender. Então, vou usar o meu poder sobre eles, né? De alguma forma, a criança pegou isso, o mundo é mau, os meus pais são agressivos, a escola é agressiva, todo mundo é mau, todo mundo vai me castigar. Eu vou levar sempre. É essa a imagem que a criança fez. Orgulha-se de sua objetividade, porque se ela não racionaliza, então usa objetivamente. É assim, tá. Sou objetivo. Entre aspas, essa objetividade, né? No fundo, essa palavra quer dizer rigidez. É assim. Como uma justificativa de não gostar de ninguém. Então, usa dessa objetividade para não amar ninguém. Ah, mas também essa fulana vai fazer isso, aquela lá vai mandar eu fazer aquilo, a outra vai dizer para eu fazer aquilo, então eu não preciso de ninguém. Tem orgulho de sua hostilidade e espírito de luta agressivo, né? Então, tipo poder, quando é essa distorção, ele tem... Eu gritei mesmo. Sabe o que eu fiz hoje? Pus um barraco, como quem fala? Fiz um barraco, como que é a história do barraco? Armei um barraco. Rodei a baiana, armei um barraco. E se orgulha disso. Sabe o que eu fiz com ela? Eu falei mesmo isso e mais aquilo. Muitas vezes a gente usa isso, né? No lado distorcido. Sempre a gente vai olhar do lado, quando a gente está falando, do lado distorcido. Sabe o que? Eu não engoli nada, não. Fui para casa, não engoli o que ela falou, não. Na hora eu devolvi, não é? Então, orgulha-se disto, dessa hostilidade. Agora vem a sabedoria, a serenidade e a ausência, né? Até que, enfim, mudamos também. Então, fica claro o poder genuíno e a distorção do poder. É inconsciente de que os sentimentos existem. O tipo sabedoria, serenidade, eu não sinto nada. Morre alguém? Foi pro céu. A vida é assim mesmo, é verdade. Tá, mas olha, tá melhor, descansou, né? Não sente nada. Dá-se uma criança, fala, mas nasceu. É menino ou menina? É menino. Né? Não sente nada. É inconsciente de que os sentimentos, nem sabe que existe sentimento, né? E todas as vezes que ele vem à tona, sente chocado, pois eles são contra as suas exigências, né? Então, fica chocado. Como que eu chorei por causa de nada? Como que eu fiquei triste por causa de nada? Como que eu fiquei alegre só porque eu vi aquele filme? Né? Então, o tipo serenidade, sabedoria e ausência, geralmente foge dos sentimentos, não sente os sentimentos. As exigências da autoimagem idealizada desse tipo devo olhar de modo benigno e desapegadamente para todos os seres humanos, conhecendo suas fraquezas e qualidades, mas sem ser afetado ou incomodado por nenhuma delas, né? É quando a gente fala assim, tá bom, eu sei que é isso mesmo para toda a humanidade e não posso ser afetado por nada. Tem isso na África, nossa, né? Terremoto, um tsunami, nossa, um incêndio, nossa, né? Então, eu olho isto, vou fazer uma oração, né? Fazer uma oraçãozinha para eles. Né? Então, olha de uma forma desapegada, não se envolve, não sente nada. E não é má a pessoa, ela desenvolveu essa solução porque foi a única forma que ela teve de sobrevivência. Né? As exigências da autoimagem idealizada são irreais e irrealizáveis. Né? Isso inclui o orgulho e a hipocrisia e considera-se acima dos outros. Os outros sofrem pela humanidade, os outros se abalam, os outros são os outros.
né? Então, de alguma forma, se sente superior porque vê isso de uma outra forma. Não entre em contato com as emoções porque isso é bobagem. Bobagem, entrar em contato com as emoções. Então, as imposições da autoimagem idealizada exigem ao mesmo tempo, olha um pouco a loucura que tem aqui, que a pessoa seja sempre altruísta, a fim de obter amor, egoísta para conseguir poder, completamente indiferente e alheia às emoções para não ser perturbada. Isso leva à culpa, à vergonha, à inadequação e, consequentemente, à frustração e o autodesprezo. Então, é muito doloroso, né? Para nós, quando nós estamos também nessa distorção da sabedoria. Na autoimagem idealizada dos 3 tipos, do amor, do poder e da sabedoria, a onipotência está sempre presente. A gente não consegue ficar, ainda bem, nessa distorção o tempo todo. Porque a gente não é boa o tempo todo, a gente não tem esse poder o tempo todo e a gente não tem também essa sabedoria o tempo todo. Né? Então, na autoimagem idealizada, somos onipotentes. A gente acredita que pode fazer o que quiser. A gente acha que pode. Então, aí tem os 3 tipos e as 3 distorções. Os 3 atributos divinos e, ao mesmo tempo, as 3 distorções. E se nós pudéssemos dizer da negatividade desses 3 atributos divinos, seria do amor, seria o medo. Do poder, seria a obstinação. É do meu jeito. E agressividade é a máscara, é a solução. O eu inferior, a negatividade, seria a obstinação, é do meu jeito. E a sabedoria é o orgulho. Geralmente, uma é predominante, né? Geralmente, uma é predominante. Geralmente, uma é predominante e leva para a vida toda, desde que não se trabalhe. Né? Porque se a pessoa vai para um trabalho, para uma terapia, para um grupo, enfim, faz um trabalho sobre si mesma com relação a isso, e se dá conta de que tem um padrão que é dominante, é claro que ela vai transformar isso. Ela não precisa levar a vida inteira e continuar indo com isso até o último dia da vida. Né? Porque isso que a gente faz os nossos trabalhos, para que a gente possa ir transformando. Isso é um trabalho diário de cada situação do seu cotidiano, da revisão diária, da meditação, da prece, da observação, em cada situação. Eu estou sendo submissa ou é um desejo real fazer isto? E aí você vai tomar a decisão. Eu estou sendo agressiva ou eu estou usando o meu poder real? Ou eu estou só me rebelando? Eu estou sendo ausente ou eu estou sendo sábia de ficar quieta neste momento? Porque tem o lado maravilhoso que às vezes não é para falar mesmo. Não é uma ausência no sentido de que eu não vou, dane-se. É nesse momento, se eu falar, eu vou me desunir com essa pessoa. Então eu não falo. Naquele momento. Mas não é um padrão que nunca eu falo. Percebe a diferença, né? Então, geralmente é um padrão que acompanha, mas que pode ser transformado, obviamente. Primeiro, você não fazendo dela uma submissa, né? Porque se você percebe que ela é submissa, você ajuda fazendo com que ela não seja. O que eu percebo é que se você não for submissa, você já dá o exemplo do que é não submissão. Então, você já dá um exemplo, isso já ajuda. Mas é muito desafiador você transformar uma pessoa
Primeiro, se ela não está pedindo para ser ajudada. Segundo, que você pode estar interferindo numa coisa que ela não está conseguindo sustentar de outra forma. Porque se a pessoa é submissa, ela já tem um jeito de viver e que ela está moldada naquele jeito. E às vezes, se você começar a falar para ela, se ela tiver vontade, se ela quiser ouvir, tudo bem. Mas, se você quiser começar a impor, ou ficar falando, ou querer fazer isso, ela pode se desajustar de uma tal forma que ela não consiga viver de outra forma. E vai ficar muito infeliz. Sem uma ajuda. Né? Isso, cada caso é um caso. Você precisa ver como. O que eu percebo é que a gente ajuda muito através do exemplo. Se você não for e ela perceber isso, ela vai olhar. E às vezes é possível dar um toque para a pessoa. Você quer mesmo fazer isso? Né? Por exemplo, se alguém pediu uma coisa e ela quer, você quer mesmo fazer isso? Por exemplo. Pode também, pode. Porque é uma outra forma. Na verdade, é uma moeda de dois lados. É a moeda de dois lados. A submissão, quando você se submete, o poder está no outro. Quando você se rebela, o poder está no outro. Percebe o que eu estou falando? Que é a mesma coisa. Hã? Você não percebeu? Se você se submete, o outro tem poder sobre você. Tá claro? Tá. Se você se rebela, o outro também tem poder, porque você está se rebelando contra o outro. O outro está no poder. O outro você está dando poder para ele. O outro está no poder. Porque se você falar, não, o que eu vou fazer? E olhar dentro de você, e eu posso falar, eu posso fazer. Mas na rebelião, o outro ainda tem poder. Por que um jovem adolescente se rebela? Porque o pai tem poder. Ou a mãe tem poder. Porque se o pai e a mãe não tivessem poder, ele fazia da vida dele o que ele queria. Podia se rebelar, podia sair, podia fazer o que ele quisesse. Ele se rebela porque o poder está no outro. Numa ditadura, eu não vou entrar em coisa política, eu não entro. Mas numa ditadura, as pessoas se rebelam porque o poder está na mão do outro. Se tivesse na minha mão, eu não sabia rebelar. Por exemplo. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Por isso que no nosso trabalho existe um verbo que é atualizar. Quando a gente está trabalhando uma questão, e você faz de conta que você foi sempre submissa, ou essa pessoa, não sei quem é, foi sempre submissa. Se faz de conta que eu sou submissa, vou me pegar como exemplo para facilitar. Se eu sempre fui submissa e eu estou começando a trabalhar a minha não submissão, eu preciso avisar as outras pessoas, ou pelo menos a pessoa com a qual eu convivo, que é a mais próxima, ou a pessoa que está mais próxima, e dizer a ela, olha, eu estou trabalhando não ser mais submissa. Então não é contra você, porque fui eu que permiti ficar no lugar da submissão. Mas como eu estou trabalhando isso, estou avisando você. Então, se em algum momento você me pediu uma coisa e eu disser a você que eu não vou fazer, não é contra você. É porque eu estou trabalhando esse padrão comigo. Porque se ela fizer isso, eu vou falar. Se ela fizer isso, eu vou falar. Se ela fizer isso, eu vou falar. Porque eu estou trabalhando a minha não submissão. Não tem a ver com você. Porque eu passei esse padrão que você pegou. Eu passei. Percebe a diferença que eu estou falando? Mas você tem que atualizar a pessoa. Porque se você passou esse padrão a vida inteira, se você muda, a pessoa vai continuar mesmo fazendo da mesma forma, claro. É claro. E se tiver revolução e confusão, graças a Deus. Porque a pessoa também vai perceber que ela está usando o poder distorcido.
E vai ter, às vezes tem mesmo. A gente não diz que é leve e que às vezes não tem conflitos. A gente está dizendo que o trabalho é ter consciência. E às vezes o conflito pode aparecer. Essa é uma solução que ela encontrou e que pode ser boa para ela, né? Então a gente inclui isso também na nossa palestra, mas vocês podem olhar para isso como sendo uma das possibilidades que para você pode ou não ser boa, né? E é uma das possibilidades, porque cada um de nós somos seres singulares, únicos, e cada momento pede uma solução. Então, se a gente tem alguma coisa como um padrão, seja ele qual for, positivo ou negativo, você está na imagem. É como se fosse um quadro, porque a imagem é como se fosse uma fotografia. Um quadro, uma imagem. Pega uma imagem que você vê, então isso é uma coisa fechada. Procure ver o movimento do dia, a cada circunstância, a cada momento do seu dia, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, o seu dia tem muitos movimentos. Se você se propuser a falar, onde eu estou agora? Estou no amor genuíno? Estou no poder genuíno, estou na distorção do amor, estou na agressividade, estou na minha ausência, estou na minha submissão, estou no meu amor. Se você faz essa curva e chega no fim do dia e relata para você mesmo essa revisão diária, você vai ver os denominadores comuns, vai ver se você ficou mais na submissão, mais no poder real, mais na sabedoria, mais ausente e distanciado dos sentimentos, e cada dia você vai trabalhando essas questões, né? Então é bom a gente incluir as infinitas possibilidades que existem, né? Incluindo a que ela trouxe também. Então eu quero agradecer vocês por estarem aqui, agradecer a presença. E se quiserem, venham no dia 24 com a autoestima, tá bom? E já vão pensando um pouco o que é autoestima para vocês, tá bem? Até!